Série de Fourier, parte 1. Neste vídeo vamos entender o conceito da série de Fourier, sem entrar nas equações da série. Considerem um seno. Bom, um seno com frequência de 60 Hz, amplitude 1 e fase, o ângulo dela é 0. Okay? Um seno normal, amplitude 1, frequência 60 Hz e ângulo 0. Se nós somarmos este seno com outro seno, só que este tendo frequência de 180 Hz, a amplitude dele 0,45 e fase 0. Se nós somarmos esses dois senos, ou seja, somar ponto a ponto, começando aqui 0 mais 0, e plotar o resultado final, um pouquinho mais um pouquinho e assim por diante. Se nós somarmos esses dois sinais, ponto a ponto, nós chegaremos neste sinal aqui. Então repare que de fato, esse sinal aqui, por exemplo, neste ponto, é 1 menos mais esse valor negativo, o que daria esse afundamento aqui. Okay? Vocês podem depois testar isso num simulador ou mesmo no caderno. Somando ponto a ponto esses dois senos, a gente chega neste sinal resultante aqui. Se nós continuarmos essa análise, então vou pegar esse mesmo seno, que tem amplitude 1, frequência 60 Hz, fase 0. Somar com aquele de 180 Hz, amplitude 0,45 e fase 0. Se eu continuar somando isso, agora com um seno de frequência 300 Hz e amplitude 0,35, fase 0. Vou somar mais um aqui com um seno de frequência 600 Hz e fase 0,35, fase 0 e amplitude 0,35. Okay? Estamos somando aqui 4 sinais senoidais, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua frequência, cada um com a sua fase. Somando ponto a ponto novamente, o resultado é este sinal aqui. Reparem que já é um sinal um pouco estranho, mas novamente ele é formado pela soma de 4 senos. Se nós dermos uma olhada mais de perto nesse sinal, a gente vê este formato aí. Um formato um tanto quanto estranho, mas novamente, tendo em mente que esse sinal foi formado pela soma de 4 senos. E se a gente colocar os 4 senos, que estão aqui no mesmo gráfico, nós teríamos esse resultado aqui. Somando esses 4 sinais, a gente chega nesse sinal aqui. Depois vocês podem testar isso num simulador. Vocês vão fazer isso inclusive com trabalhos. Bom, temos aqui um sinal resultante que é a soma de 4 senos. Repare que aqui já começa a ficar um pouco difícil de visualizar os senos, mas por enquanto tudo bem. Nós sabemos que esse sinal é o resultado da soma desses 4 senos. E essa é a primeira conclusão que nós temos da série de Fourier. Um sinal periódico pode ser descrito como uma soma infinita de senos e cossenos. Quem disse foi o Fourier, ou seja, qualquer sinal periódico, qualquer que seja o formato dele, seja uma onda quadrada, seja uma onda triangular, qualquer sinal que seja periódico, a gente consegue descrever ele como a soma infinita de senos e cossenos. Aqui um outro exemplo agora, nós estamos somando, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 senos. Então reparem que aqui temos 10 senos, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua frequência, cada um com a sua fase. Começa a ficar uma coisa difícil de visualizar, inclusive uma poluição visual aqui para nós. Mesmo se nós dermos um zoom nesse sinal, a gente vê aqui que os senos estão todos aqui, os 10 senos, eles estão aqui. Se a gente quisesse ler, quero ler qual é a amplitude deste seno aqui, começa a ficar uma coisa um pouco desagradável. Okay? Considerando que aqui tem 10 senos apenas, imaginem um sinal que você precisa de muito mais senos para chegar no resultado dele. A série diz que um sinal periódico é formado pela soma infinita de senos. Imagina plotar aqui 50 senos. Ficaria de fato uma poluição visual e uma coisa difícil de ler. Eu quero saber qual é o ângulo desse seno aqui que tem uma amplitude baixa. Fica uma coisa difícil de visualizar. Essas são algumas conclusões por enquanto. Visualizar os senos em um gráfico no tempo não é muito agradável. Cada seno tem a sua frequência, tem a sua amplitude e sua fase, ou seja, ler estes valores no gráfico não é muito agradável. A solução é mostrar o sinal através do espectro de Fourier. É isso que a gente vai ver agora brevemente. E para processamento de sinais é muito mais agradável, muito melhor analisar o espectro do sinal do que sua forma de onda no tempo. E a gente vai ver isso também, o motivo disso. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente no que é o espectro de Fourier.
Voltando àquele exemplo que nós somamos 4 senos, cada um com sua amplitude, fase e ângulo, e o resultado foi este sinal aqui. O espectro de Fourier consiste em dois gráficos, um de amplitude, um de fase, e aqui o gráfico é dado em frequência. Enquanto nesse daqui é dado no tempo, esse daqui é dado em frequência. E o que a gente vai fazer aqui, o que a série vai fazer depois de forma matemática, é plotar esse espectro aqui. E esse espectro consiste basicamente em representar todos os senos que foram somados para chegar nesse daqui. Por exemplo, este primeiro caso aqui, eu posso chegar aqui no espectro de Fourier. Eu vou representar um seno que tem frequência 60 Hz, amplitude 1. Estou representando este primeiro seno com frequência 60 Hz, amplitude 1, fase 0. Vou no gráfico de fase, localizo 60 Hz, fase 0. Okay. Ou seja, eu representei um sinal que está no domínio do tempo contínuo através do espectro de Fourier. Cada agora traço desse, cada traço desse significa um seno. Ou seja, este sinal tem um seno de 60 Hz com amplitude 1, fase 0. Ele tem também um seno de 180 Hz, ou seja, eu vou desenhar aqui em 180 Hz o segundo seno. A amplitude deste seno aqui é 0,45. Ok? Este é, portanto, o segundo seno. A fase dele é 0 também, ou seja, em 180 Hz nós representamos a fase do sinal. Vou repetir isso para todos os senos. Para 300 Hz nós temos um seno de amplitude 0,35 e 600 Hz também tem amplitude 0,35. Aqui é 300, aqui é 600. Essa amplitude aqui é 0,35. Okay? E as fases dos dois casos são 0. Ou seja, é a mesma representação deste sinal, através do espectro de Fourier. Reparem que você olhar esse sinal aqui, pouca informação, se a gente não soubesse que ele era formado pela soma de 4 senos, pouca informação nós teríamos desse sinal aqui. No entanto, conhecendo o espectro de Fourier, a gente sabe que esse sinal, na verdade, tem 4 senos, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua frequência, cada um com a sua fase. Isto é a definição do espectro de Fourier. Representar um sinal no domínio do tempo contínuo para um sinal no domínio do tempo da frequência. Você consegue entender bem aqui quais são os senos que, quando somados, a gente chega neste sinal aqui. Ou seja, mostrar esses 4 senos com essas informações e mostrar o espectro, nós estamos mostrando a mesma coisa. Contém as mesmas informações. Contém informações de quantos senos são, cada traço é um seno, ou seja, são 4 senos, cada um com a sua frequência, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua fase. Aqui acaba este vídeo.